Fala aí, Lucas, tudo tranquilo aí? Daqui 9 minutos, né? Começa 9 minutos e meio. Vamos ver o que vai dar aí hoje. Ai, eu tô animado. Não sei de vocês, mas eu tô animado. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que eles vão mostrar aí pra gente hoje. O áudio tá tranquilo aí? Dá pra vocês ouvir tranquilo? Tá muito alto, tá muito baixo? A minha tradução vai ser meio falhada, velho. Já tô avisando. Não, mas eu vou tentar traduzir só os pontos mais importantes que eles vão tá falando. Não vou tentar traduzir tudo não, porque às vezes eles falam umas bobeirinhas que não tem nada a ver com o jogo, sabe? Então, vou tentar traduzir mesmo, igual se eles falarem alguma coisa sobre armas ou atividades, ou focar nos pontos da história que eles vão estar falando sobre, né? Porque, tipo, toda vez que eles fazem essas lives, eles conversam, eles trocam ideia, mas nunca fala muita coisa importante, assim. Eles ficam uns 45 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora, falando bobeirinha aí, e na verdade acaba revelando poucas coisas sobre o DLC ou o jogo, né? Então vamos ver. Opa, peraí, deixa eu abaixar da live, então, peraí. Aí, vamos ver se assim melhora um pouquinho. Qualquer coisa, se o áudio estiver meio ruim, ou estiver mais baixo, ou tiver delay, alguma coisa aí, avisa aí que eu mudo a tela e arrumo os settings aí. Como é que tá o áudio agora? Tá melhor? Melhorou um pouquinho? Essa live vai falar sobre a história. Vai falar sobre quem é Osíris, ou os... Tipo assim, as outras personagens que a gente vai encontrar no jogo, entendeu? Com certeza vai ser Osíris, a Seguira, que é o fantasma de Osíris. Vai tocar um pouco no Brother Vance, o irmão Vance. Vai falar sobre focar mais o ponto da história, mas com certeza, como sempre, os devs vão jogar alguma dica ou alguma coisa, algum segredinho aí, só pra animar a galera. Galera, quem tá assistindo aí no YouTube, se você puder fazer um favor e vir assistir no canal Twitch, porque no Twitch o áudio e a transmissão é mais adiantada, então dá pra me ver as perguntas e os comentários de vocês mais rápido, entendeu? Se vocês puderem chegar aí no canal Twitch, seria ótimo. Eu vou estar focando mais nas perguntas e no que está acontecendo no canal de Twitch, então se vocês puderem fazer um favor, colar aí no canal do Twitch, seria ótimo. Quem tiver aí no chat também, se vocês quiserem ajudar com a tradução, porque vai ter altas partes aí, velho, que com certeza eles vão estar falando sobre armas ou sobre coisas que já tem no jogo, que eu tô mais acostumado com o nome em inglês. Então, tem armas igual, é fácil traduzir, origin story é história de origem, né? Mas se acaso eles falar uma arma, uma armadura aí, uma peça de armadura que vocês puderem me ajudar a traduzir, seria ótimo também. Agradeço muito.
Calma aí, galera, eu tô recebendo uma porrada de mensagem aqui. Tem várias pessoas que estão procurando o link ainda. Greetings, Guardians, and welcome to our Twitch channel. The live stream will begin in just a matter of moments. This is an audio check so that we can properly adjust our levels and so that you can too. If you can hear us and you're in chat right now, please sound off with a hell yeah. The stream will begin at the end of the countdown. Pois é, esse daí foi o Dij, o gerente da comunidade. Ele só falou que a live vai começar daqui a pouco e ele estava fazendo só um teste do áudio deles. Então, a live começará em breve. Como é que tá a galera aí? Toda animada? Esperando pra ver a espinho. A espinho, a quebra-gelo. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí, que eu tô animado. Tipo, eu gosto dessas paradas aí que a Bungie faz, de trazer umas armas de volta de Destiny 1, mas eles poderiam bem trazer umas arminhas boas, né, diferente, que a gente nunca viu, mas umas arminhas bem, não OP, mas umas arminhas bem massa mesmo, igual a Vex era bem massa, a Toque da Maldade, a Última Palavra, velho. Nossa, eu gostava da Última Palavra, viu? Mais outra vez, galera, se vocês estiver no canal YouTube, por favor, chegue aí no canal da Twitch. Cola aí no canal da Twitch, que vai ser mais fácil de eu poder ver os seus comentários e as suas perguntas. Por enquanto, agora só estou focando nas perguntas da Twitch. Dá 2 minutinhos que eu tô colocando a parada aqui para mim poder ver o chat do Twitch e do YouTube. Olha o Ferreira Boiola aí. Boiola. Fala aí. Vinte segundos, galera, tá chegando, 20 segundos. There's been a development on Mercury. Opa! Aí, pra vocês. Ficou melhor agora.
Eita, galera, ó, a live da Bungie já dando pau de novo. I predicted many things, but I never saw you. Hello, and welcome to the first in our series of 3 streams about Curse of Osiris, the first expansion for Destiny 2. I'm Deej from Bungie, and I will be your host for today's conversation. Deej se apresentando, falando bem-vindo à primeira parte da série de 3 episódios. By 2 of the 4 developers that I'll be introducing you to today. We are joined by Christine Thompson. Good morning. Good morning to you. As well as Dave Matthews. Morning. Glad to have you both here. Dave Matthews. Dave Matthews, vocês já viram ele é o diretor da DLC. We will be talking about the places you'll go. We'll be talking about the characters that you will meet. First, let's introduce our audience to yourselves. Christine, talk to us about what you do at Bungie and what was your contribution. Christine vai falar sobre o que ela faz na Bungie. I started as a writer at Bungie a couple years ago. I worked on live events, Rise of Iron, the Destiny 2 campaign. For Curse of Osiris, I am the narrative lead, which means I am coordinating all of the teams working on the story of Curse of Osiris. Essa Christine, ela lidera o time da DLC para a história. Ela escreve a história, ela escreve praticamente o que vai acontecer na história. Design director and put it all together and make the story. So that's a unified approach all the way from the major themes of the story that we're telling all the way down to the flavor text that goes on a weapon. Everything. And Dave? Yes. Morning. Morning. Talk to me about how long you've been at Bungie, what you've been doing since you joined us, and what was your contribution to what we're about to take a look at. Perguntou as contribuições de Dave. I used to work with the characters and hard surface teams, so weapons, vehicles, all the combatants. Ele começou a trabalhar com armas, veículos. I've worn a few other different hats, including creating large spectacle moments throughout the game. And in Curse of Osiris, I'm acting as the art director. Agora ele é o diretor de arte dessa DLC. We'd like to introduce you to some of the characters that you will meet in Curse of Osiris. Spoiler alert, if you have not finished the Destiny 1 campaign. Agora eles vão apresentar a gente para os personagens da DLC. And if you want to start playing this expansion unaware and completely, e se você não terminou a campanha ainda, vai ter spoilers. So it won't hurt our feelings at all if you evacuate the stream right now and join us in the game on December 5th. Yep. Hear no evil, see no evil. With that said, we'd like to introduce you to the man himself, Osiris. E esse daí vamos ser apresentado a Osiris. Oh, dentro da câmera, velho. Que louco. Ominous rocks, killer robots, people in mortal danger. Seriously, aren't you tired of this? Fatigue is a distraction from our purpose. Ela perguntou se ele já não tá cansado disso. A mesma coisa. Oh, I haven't begun to complain yet. Mesma coisa de sempre. Ouch! Oh, now I'm complaining. Focus, Sagira. Reach for the sky, big guy. Need help? Again? I've got it, thank you. Ela perguntou se ele precisava de ajuda a abrir esse portal. Osiris? What
did you see? O que você viu? Espera. Wait. I thought Espera, eu acho que eu... Go! To your Corre left. 2 o'clock. pra sua esquerda. Medium range. You're welcome. You know, I can't help but notice that even with all of reality to explore, you keep picking the places where they shoot at us. We can't stay here. If the Vex succeed, it's the end of everything. Não podemos ficar aqui. Se o Vex ganhar, Segura, we can see your light. eles derrotam tudo. Seguir, eles conseguem ver a sua luz. Nope, not leaving Você tem que ir. without me. There's no Não going vou te back. If deixar. I don't stop the Vex, there won't be anything to come back to. Se eu não parar o Vex, não vai ter nada pra você voltar e ver. Galera, mais outra vez, se você estiver aí no YouTube, chega aí no canal da Twitch que eu tô respondendo perguntas e vendo comentário na Twitch mesmo. There's a preview of some of the cinematic content that we'll see in Curse of Osiris. Just a couple of comments from our chat right now. Osiris has a fidget cube. Eles estão lendo alguns comentários do chat deles. Osiris has a named ghost. So he's a special guy. First question, point of Primeira order. pergunta. Why is Osiris in the Vault of Glass? Por que o Osiris está na Câmara de Cristal? Okay. Osiris is in a place called the Infinite Forest, which we'll talk about more during this stream. It is a reality engine the Vex use to simulate all of the Ele não aspects está of dentro da reality Câmara they de can Cristal, touch. ele está na They Floresta are looking Infinita, for que é something praticamente uma specific. They are simulação looking da for realidade. Force reality and E find eles the thing estão they want. usando And Osiris a is there looking Floresta for it. Infinita para usar, para ver todas as realidades e as possibilidades de todas as realidades que eles vencem e derrotam os Guardiões. So he's traveling through the Infinite Forest. We will take a look at the Infinite Forest on this stream, but probably experience it from a gameplay perspective on the next stream when we talk about new activities. A gente vai poder ver um pouquinho sobre a Floresta Infinita agora. Qual que é o tema da história que vocês estão querendo? A mystery, we wanted adventure, we wanted something that would take you from planet to planet. We also wanted to start digging into some of the questions in the lore that have been there that players want to know about. Eles criam uma história que leva você a planeta a planeta e uma história de mistério. E queriam trazer mais sobre o lore do jogo, sobre Osiris, porque Osiris é um dos personagens mais que a galera pergunta sobre, e a raça Vex também. E o que eles querem, qual que é o motivo deles. Quando que isso começa? Essa história é em qual período? É alguns meses depois da guerra com Gaul. Won the Red War, so we're keeping up with the world of Destiny in real time. At the end of the Destiny 2 campaign, there is a reawakening of the Traveler. A pulse of light spreads out across the solar system, and that has repercussions. As players saw at the end of the game, that wave of light. Quando a campanha termina e o viajante acorda, acontece alguma coisa. The Traveler waking up and that wave of light E was actually an essential component for what the Vex want to do. They were waiting for it. So now aquela luz que o viajante espalhou no final da campanha era uma coisa que o Vex estava esperando. Quando eles sentiu aquela luz, eles começaram a imobilizar e começaram a campanha que eles têm. her friend, the one who brought her back from IO, and says, "I need your help. I need you to look into this." Okay.
pretty deep meta question from E chat. quando começa a campanha, a Ikora vira pra pessoa que ajudou ela a sair de Isle, que é o guardião, que é você, e falou, eu preciso da sua ajuda. We don't, there is no spoon. But if it is a simulation that feels this real, does it matter whether or not it's real? Doesn't or a matter to me. simulation? I'm gonna finish this stream and then I'm gonna go have lunch. And I don't care if any of it's fake. The Matrix is telling me this steak is juicy. Eles estão perguntando se a realidade nossa agora é uma simulação Vex. That we will meet on this journey. Let's begin with Osiris. We've got a slideshow put together, and Vou mostrar um pouquinho sobre Osiris agora. So let's share some screen time with Osiris. Talk to me about this character and what we did to sort of reach past all of the conjecture and theorizing on the part of the players who may have followed in his tracks to the lighthouse, and bringing him to life, as it were. So early on, when we talked about Osiris, take a step back. Osiris, we've talked about Osiris for years. Eles estão falando que eles já falaram sobre Osiris há muitos anos e qual a direção que eles queriam ir com o jeito que ele parece e tudo. Like that's ridiculous. But more so we wanted to get into the notion of how he is as an exiled vanguard leader, as he is. Eles queriam tocar no assunto de como ele é como um guardião, uma pessoa que foi que saiu da torre, por que ele tá tanto atrás do Vex e qual é o motivo dele de ter ido atrás do Vex. And if you look at the character and you go back and you take a look at the trailer that we were just showing, and you start to step through it, you're going to notice a lot of clues about like chronology and how Osiris continues to work with the gear that he currently has and when he was exiled. Ele está falando sobre o trailer, se você analisar o trailer que mostraram agorinha, com a tecnologia que ele tem para poder viajar sobre o tempo. Na simulação de Vex, desculpa. You're going to notice right off the bat those bracers. Those bracers look a lot like bracers tá falando sobre os braços dele. And this is obviously to like exemplify the notion of him exploring the Vex and learning what he can do to modify and take Vex technology and make it his own. And when you are exiled from the tower, you can't go back and decode your engrams. Eles estão falando sobre os braços dele que parecem os exóticos que já tem pra Arcano, mas que ele usa tecnologia de Vex agora, que parece até o Radiolaria, né, que é o sangue de Vex. Eles queriam tocar muito na mitologia de Egito, deuses egípcios. That pay homage back into like that mythology of just how great of a character Osiris is. Shout out to one of your peers. This is a piece of concept art created by whom? Ryan Gitter. Ryan Gitter. Awesome work, man. Mad Thank you, Ryan. And then this view of Osiris's gear is this was what the cinematic model? Right. This is the model that we just saw in that. O modelo cinemático de Osiris é o personagem que a gente viu no trailer agorinha. So this is where we can see all of the small fine details that are there. We also have the in-game model that you're going to be able to see at some other point, and I'll leave that as a secret. Okay. Yes. As indicated, we've got 3 streams, including this one, before it's time to play. So there'll be a lot of opportunities to dive deeper into all the different aspects of Destiny that brings players to the game. I was going to say, perfect timing. Perfect segue. Vai falar pouquinho sobre Segura, que é o fantasma de Osiris. Pull him out of the tower and then have him be exiled and move forward is his ghost and what his ghost looks like. So this is Segura. I don't want to steal Christine's thunder because this is a really special moment for us. So I'm going to let Christine talk about Segura. Ele vai deixar a Christine falar sobre Segura, porque Segura foi quem escreveu ela. E é a primeira fantasma que você vai ouvir em Destiny fora o seu. Ela acha que os guardiões, incluindo Osiris, às vezes levam eles mesmos muito sério. And when we reach Segura in our timeline as players, she has been, as we saw at the end of that prologue, sort of lost. E quando a gente chega até Segura no nosso tempo, ela está perdida, certo?
from Firefly. Firefly. E a voz de Segura em inglês, não sei em português, mas em inglês vai ser a Morena Awesome Baccarin, talent to bring into the uma story. atora famosa. And, this image comes from what? This is one of the shots that our Atriz. previs for some of the prologue, and as you start to look at her, like we really wanted to pull out some of those sassy aspects of the character and bring that into the visuals. Yep. So you'll see her not only as the shell itself, but then also in her performance and how she interacts with Osiris. Can 1245 says another Firefly star. Bungie's got a Firefly fetish. I We're think trying to collect them. we're basically It's like collecting trading cards. every. Uma pergunta sobre outra atriz de Firefly fazendo a voz de alguém em Destiny. A Bungie parece que gosta de Firefly. Aí eles confirmaram, eles são fãs de Firefly. Osiris's favorite pupil, teacher's pet. Ikora Ray. Yes, my own favorite Vanguard. Falando sobre Ikora, que a Ikora é a from estudante an art direction standpoint, que Osiris teve e a pessoa que ele gosta mais. Her armor and her character is as we remember it. Right. The only thing that we've done is, as we start to see a little bit more as the story unfolds, we want to make sure that her performance shows a little bit more of the softer side of her, and I'm sure Christine is happy to talk about E eles that. estão focando um pouco na Ikora também, sobre a personalidade dela e como ela é. At the D2 campaign, she says, if losing my light was a test, I think I failed. So now that the Traveler is awake and she has her light back, as do all the Guardians, I want Everybody. to put that one to rest. She is starting to explore what she needs to be and what she needs to be to become better. Eles And estão part of that is tentando exploring ver o que who eles she podem is fazer besides com ela just e a weapon, testar o que besides ela just a pode guardian, ser besides como just a uma leader. guardiã. And that's exploring who she is as a human, and that means having a friend. She hasn't had a lot of friends, she hasn't had a lot of people she can trust, but the player is one of those people. Nice. Yeah. And if Ikora had a favorite pupil, he's also got, well, maybe not a favorite follower. I don't even know if Osiris knows he has followers. He knows, but, you know, he doesn't like the celebrity aspect. Okay. Ela falou, a Christine que escreve a história, ela falou que Osiris sabe que ele tem pessoas seguindo ele, mas ele não gosta de ser uma pessoa famosa. Pra quem não sabe, esse daí é o Brother Vance, o irmão Vance de Destiny 1. He's in our social area, which we will get into in a little bit. But also, Vance is a little different from the one we saw in Destiny 1. If Vance in Ela está Destiny falando 1 que was escreveu ele um pouquinho diferente de como ele era em Destiny 1. Find the right guardian who could go and bring back this person that he's studied and learned about and wrote about and, you know, but never really met. Vance in Curse of Osiris is like a guy who knows that he is the gate is open, the signs are coming into place. He is going to see Osiris on Thursday afternoon and it's Tuesday and he is Vance é uma pessoa que segue Osiris, que ensina sobre Osiris, mas ela está falando que ele nunca conheceu Osiris, então agora ele está ansioso para poder conhecer Osiris. Has come to a point and it's time to get down to real business. Interesting. And of course, we have some new destinations. We're going to go to new places where we will encounter these. Vamos para novos locais. Vamos mostrar pouquinho sobre isso. To Mercury, of course. Mercúrio. This image is what we call a postcard. Yes, this is sort of the. This is the touch point. This is basically the artistic keystone that influences all of our design when we build a new world. Absolutely correct. When we're thinking about a new destination like Mercury, we come up with a variety of pillars of a phrase or a word that tries to encapsulate what we're trying to achieve there. And one of the big ones that we have for Mercury is mystery. We teased it and we showed a little bit of it. We had a glimpse of it when you were in the lighthouse. Quando eles estavam criando Mercúrio, eles queriam uma palavra para associar com o planeta, com o local, e a palavra é mistério. And the other locations on the present version of Mercury, we use that as a way to look for, to create mystery, to create wonder, to create a sense of discovery of what's around every corner. We use that as our guiding touchstone for how we look at our environments, how we create the landscape, how we create the props that exist inside of it, lighting, environment effects. Então ele está explicando que a palavra mistério é o que praticamente liderou eles
a criar tudo sobre Mercúrio que a gente vai ver. And then the Vex show up and ruin everything. So they've turned this into their own machine world, essentially, yeah? They've hollowed out the core E of the Didi agora planet. está perguntando para Christine que antes de Vex chegar em Mercúrio, era um planeta bem aberto, com várias plantas e árvores, e depois que eles chegaram, eles mudaram o planeta completamente. Sure. Just a piece of Mercury right here. And what Pedaço de you're Mercúrio seeing aí. is, that's the gate that parte. actually takes you to the infinite forest, and that's something that O Christine was portal que talking te about leva just a para couple seconds ago. Floresta Their Infinita. reality engine. The reality engine. So this is an opportunity for us not only to be able to, as a player, to be able to see Floresta Infinita é a Mercury simulação on the surface que from where Vex we're at usa. right now and today, but then also by venturing through the gate, you can start to explore the mechanisms that is the machine, and then also past, present, and future of Mercury. So this is a concept of the infinite forest. This piece of concept art was created by who? Uma arte sobre a Floresta Infinita. Ryan Gitter, hard at work making awesome stuff for us. Thank you, Ryan. So this is their reality engine. These are their machines. This is essentially how they jump through time and space and look at every possible eventual Essa é a simulação que Vex usam. I could Floresta call it Infinita para ir ao trying to find the presente, equation for presente, passado e futuro. E o que eles usam para simular um mundo que eles poderá derrotar os Guardiões. As the Vex move through this space and as they tackle every different possible reality, what is that? How does that manifest itself physically in that environment? So, great question. Fabulous question. One of the things that we wanted to make sure early on, when we're starting to think about how we want to interact with the Vex and get into their lore, their ecology, we want to be able to expose players not only to the present Vex that they've seen and they've fought against for quite some time. A motivação que eles tinham para fazer a Floresta Infinita era que eles queriam mostrar para os Guardiões Vex do passado e do futuro e como essa área se manifesta. Really important to talk about how the gameplay unfolds inside of the Infinite Forest. Eles vão tocar um pouquinho sobre como o gameplay é dentro da Floresta Infinita. First time you play through this mission, you'll run through it and you'll experience certain foes and certain objectives. And if you were to run through that mission again, odds are that space is not going to play out the exact same way. Eles estão usando um sistema procedural que eles falam em inglês. Ele estava explicando agora que se você fazer So this is lovingly crafted. A missão, se você fizer a missão, você vai encontrar os inimigos e o local um pouco diferente de se você fizer a missão de novo. Vai parecer um pouquinho diferente da próxima vez. Todas as vezes que você fizer essa missão não vai ser igual ela é da primeira vez. Hence the Infinite Forest. Hence the Infinite Forest. And as we move through this space, we can also experience the Vex manipulation of time. It's my understanding that we can show future Mercury. We can totally show future Mercury. So this Eles vão mostrar o futuro de Mercúrio. What are we looking at here? So this is dark. This is deep into the future. We call this. We refer to this picture as the dark future. Okay. This is where the sun Eles has gone chamam down. esse futuro de o futuro escuro. There is the lighthouse. After like a tremendous amount of entropy, there is no life on the planet. The only thing that remains Não tem is Vex. vida no planeta. No light, no dark, just Vex. Just Vex. Just nothing to light the way, but just a sea of red vexed eyeballs. Right. This is a piece of concept art created by This is by Dorje. Dorje Bellbrook. Man, stellar. Wonderful, wonderful work. And then this is what it looks like inside of the game. Right. That's the lighthouse. In the dark E isso é o futuro escuro, o farol, todo destruído, sem vida, dominado por Vex. Segue, the lighthouse in the dark future is not a hospitable environment. No, it's not. But the lighthouse of the now, which is really what this E is esse é o all farol about, de agora. is different than we may have remembered it. Yep. E o farol agora vai estar um pouquinho diferente de Destiny. Hospitable to company and visitors. A little more lived in. So let me tell you a little bit about it. First off,
Did you manage to make it in Trials of Osiris? Did you make it to the lighthouse? Shout out to Pope Bear and Anbu. They took me to the lighthouse once. Dave perguntou se Dee já chegou no farol em Destiny 1 e ele falou que Pope Bear e Anbu levou ele, carregou ele até o farol. My two boys, Alex and Griffin. They managed to help me get there. They're better players than I am. No, it's good of you to give your sons Dave Matthews está falando que os dois filhos dele ajudou ele a chegar ao farol em Destiny 1. E Christine nunca chegou, ela só viu vídeos de pessoas que chegaram no farol. And PvP, I am a target. Well, we're all targets in PvP. It's just a question of how hard a target are you. But for everyone watching and everyone who will play Curse of Osiris on December 5th, you're all invited to the lighthouse. As you said, Osiris's followers are very anxious about the signs pointing toward his return, so they've thrown open the doors and lit the candles. And they're ready for it to happen. Então, praticamente a história que o farol agora está aberto para todos é que as pessoas que seguem Osiris estão ansiosos para ele voltar, então abriram as portas do farol para todo mundo. I want to call out real quick that this is the space that you're going to be able to start a lot of quests. This acts as like the hub for most of Mercury. Okay. You're going to start a lot of your missions here. You're going to want to kind of resolve some of your missions here. There's a lot of mysteries within the lighthouse for you to explore. And there's a few people for you to interact with. Well, I have a controller in my hands, so Dave Matthews falou que vai ter algumas pessoas que você vai poder conversar com eles no farol, não só Brother Vance, e vai ter vários mistérios que a gente vai poder descobrir lá. A gente vai começar jornadas aqui. Little friendlier, you can't fall to your death. That's very kind of you. Yeah, we've kicked out some carpets, we've lit some candles, and this is a functional space. I am armed with a weapon, but I mean this gentleman no harm. Aqui está Osiris. So much like our interaction with other in destination Osiris não, desculpa, é Brother Vance, irmão Vance. Assumed a functional role as somebody who will guide us and reward us. Absolutely. He sits within the lighthouse, much like Failsafe, and Devram. E ele vai, a função dele é como Asher Mir, Failsafe, Sloan. And his eagerness for his return. And we can see here that Vance has his own engram. Yep. And ele tem o próprio engrama. Levels have been raised. Player level is os níveis foi aumentado. And your light level você pode chegar até nível 25. As a soft and 335 if you got your mods. Okay. E 330 é o poder de luz, ou 335 se você usar os mods. Although for the time being, I figure there's no harm in me showing off the warlock gear that you'll be able to add. A armadura completa do arcano. And, this dresses me up as a proper follower in the Order of Osiris. I'm looking esse set aí é o que você vai poder pegar através do Brother Vance, do irmão Vance aí. Brother Vance is very much the scholar. Very much the seeker, if you will. A little obsessed. Just a little. Or a lot. We prefer the term captivated. Yeah. And the entire space. Será que eles mostram mais alguém? Mais algum outro NPC? Olha, tem outro NPC ali, ó. Vocês viram lá direito? Outro ali em cima. Esses daí são tudo pessoas que seguem o Osiris. And these two fellows right here, near and dear to my heart. Look at that, they're exos. Looking mean fellows. This is a place of study, this is a place of learning. Aqui é um lugar de estudo, onde eles aprendem mais. O portal. So the gate there is live. We'll go through there in just a moment, but there's more to look at here in this space. Sure. A gente vai passar pelo portal agorinha, mas vamos dar uma olhada um pouquinho a mais aqui no farol. Me fala sobre um pouquinho sobre isso. The game director for Curse of Osiris in the hot seat next week. I think he can give us a little bit more context
what is this installation right O que é here? isso? This is basically a tracker or a history marker for some of the optional activities that you're going to be able to have as a player. Isso é o que marca as atividades que você pode fazer dentro da campanha. If you actually look at your hand cannon that you got it in your hand right now, Yep. Se você olhar o seu canhão de mão, basically the notion is older weapons that Osiris has grabbed, taken and modified using Vex technology. Yeah. You actually have an opportunity to go and adventure for the ability to forge these types of weapons. Okay. Cada aventura você pode ir completar e forjar uma arma para você, como esse canhão de mão aí. Yeah, so we've got a couple of glyphs or runes or some sort of holograms here that are active, and each of those nodes represents a different weapon. Absolutely does. And, E cada dessas marcas aí, desses glyphs, mostra a marca de uma arma que foi completada e já ganharam. And so each one is represented by a quest. Yes. And I can see E here cada that jornada you dessa seem to daí have hacked into some Vex technology significa and, uma wired arma que into você this pode ganhar. Installation over here. Yep, we call that the forge. That's actually where you'll take Essa é a forja onde você pode craftar Look at that, we're worse than the Fallen. craftar as armas. And then as we move over here, we can see that, as always, the lighthouse has a lovely view. And you'd mentioned before that there's always been a player curiosity to leave the confines of this space. What's on the surface, And yeah. explore See what's out beyond. there. See what's out there. So this is a good opportunity to satisfy that curiosity. Destiny has always been about exploring. We should go through the gate. We should go through the gate. Here we go. Vamos pelo So, portal. we're going to see what's on the other side. Vamos ver o que está do outro lado do Here portal. we go. We are going to visit Mercury for the first time. E aqui está Mercúrio, Welcome to Mercury. primeira As you can see, vez. I have a fire team waiting for me. o Titã com o 7. Right here we have a Titan dressed similarly in some fabulous. This is our destination theme gear. Okay, so this Esse is é the gear that I'll earn o by, set completo playing do the campaign Titã and be- de being a Mercúrio que willing você pode combatant. pegar And, através de Irmão Vance. I play Hunter. Oh yeah, we playing favorites now? Well, then we have to E have esse é o another set do warlock. caçador. I'm all the warlock you need today. So they know the rules. If I'm going to sit in the chair and hold a controller, I get to be the warlock. All right. So this is our public space. So this is the space that exists in the present time. This is where public events will occur, lost sectors. Isso é onde vai acontecer os eventos públicos. Essa área é no presente, é durante o presente. We offer all exact same things on Mercury as well. And I can see that the Cabal are paying us E tudo a visit. que a gente pode fazer nos outros Mercury planetas, is você the vai poder closest fazer aqui em planet to Mercúrio. the Almighty, and there are survivors after the Guardian went and kind of wrecked the place. Yeah. So they have come to Mercury. E o Mercúrio é o planeta mais perto da nave toda poderosa, todo poderoso, então os que sobreviveram da nave lá It is a bit of a hot zone, so be estão aí em All right, Mercúrio. Weapons hot, fangs out. You are green to engage. Let's see what they got. So, yeah, like as you promised, we got some Cabal stragglers through here. Os cabais. You'd mentioned that we're going to find all the things that make a Destiny destination what it is. You'd mentioned lost sectors. Obviously there are chests that we can open up. Public events. Public events. We have this is a pretty big deal for us as well. We have a bespoke public event. It is handcrafted for the space and integrated into. E eles estão falando sobre um evento público que foi craftado, foi feito especificamente para Mercúrio. Probably want to watch out. Yeah, watch out for that Vex milk. Radiolarian fluid, please. Yes, come on. You're sitting next to your narrative lead. You got to be on point here, man. So, as they have engaged the enemy, whether we like it or not, we've stepped into a war with the Cabal. If you take a peek, take a peek, and if you can not get shot at the same time, but if you look up. Opa, aquilo lá foi uma habilidade nova do caçador? Not only will. Let's see, let me get a bird's eye view. Yep. Let me go up. Ele está subindo lá em cima para poder dar uma olhada Be safe up here, boys. I'm trying to lead a tour. na área So not only todinha. are we this is again right after the campaign of D2. Yep. So the Almighty is out there in the horizon. Yep. And then if you look up there, that is actually the lighthouse. Yeah, we can see the lighthouse from the outside. O for the first farol. time. And then very close proximity to our sun.
perto do nosso Sol, a nave, todo-poderosa, sei lá como chama em português. Yes, exactly. Or get burnt to a crisp. So I'm going to jump down here. We will continue our reconnoiter. Vamos pular aqui, continuar por aqui. As I always do. So what you're starting to approach now, that's the gate that allows you to enter the Infinite Forest. Okay. And ultimately E o que a gente está chegando perto aqui é o portal que você pode entrar dentro da Floresta Infinita, a simulação de Vex. And you'd mentioned the lost sectors before, but in keeping with the themes of mystery, my understanding is that you're not necessarily marking those on the map. We're not going to show them on the map until E por que a palavra after your campaign is all complete. que eles usaram para criar Mercúrio é mistério? Os setores perdidos de Mercúrio não vai ser marcado no mapa. Setores perdidos a gente vai ter que achar andando pelo planeta mesmo. There we go. All right, let's move along. I'm going to speed through this environment. Uma arminha da Guerra Futura aí. Eles estão indo direto para o portal da Floresta Infinita. Early on, we want to make sure that anybody that played PvP maps down on Mercury, that all this stuff felt familiar. And if you harken back even to like Black Garden days, some of the statues and things like that, we want to pull that idea and those concepts forward, and make this place feel familiar, Digital Koi. unique, and full of mystery. All right. We'll take one last look at Mercury. Vamos dar mais uma olhada em Mercúrio. E agora vamos por esse portal. E aqui estamos dentro da Floresta Infinita. I am now deep within the planet of Mercury. Yes. The Infinite Forest is pretty much fills the core of the planet. The Vex came in. A Floresta Infinita é uma simulação Vex que é praticamente dentro de Mercúrio, é dentro do meio, do centro de Mercúrio. From an aesthetic perspective, it was a goal of ours to make sure that we could create something that felt like it's set outside of time and space. So we come back and look at that postcard, and now that you're here, boots on the ground, actually looking at the space, we wanted to make sure it felt surreal, it felt dreamlike. Well, as my fire team forges ahead, I'm going to park right here, just so that we can take a look at the destination. Sure. We can see some of these different installations here. Yep, we call those trees. Okay. The Infinite Eles Forest, chamam isso de árvore, porque é a Floresta Infinita. And you can see that there's sort of a different aesthetic for some of the different trees. This one's pristine. This one is not. That one is not. These are Várias all árvores trees that allow diferentes. you as a player to go to different times. So as you, E essas árvores é o que faz você, como um player, ir a tempos diferentes, futuro, passado. Essa é uma versão do passado, na esquerda. Deep in the past when Mercury was a lush garden planet. And that is one of the things that we are leaving for player exploration. We're not going to show you Mercury of the past today. Eles não vão mostrar o Mercúrio do passado. You can see we are in fact inside the planet. Eles vão deixar isso pra gente mesmo ver quando lançar o DLC. E aí você pode ver que não tem um céu, isso daí é o planeta Mercúrio em si. Possible future for myself. So much like the Vex, I made a command decision there. Fantastic. Well, I am going to take us back to orbit. I'm going to abandon my fire team. A gente vai voltar para a órbita. They'll be okay. They'll be fine. Yeah, I wasn't much help to them anyway. So I'm going to return us to orbit, and we are going to move on to the next portion of this stream. So I'm going to thank you so much, both of you, for joining us on the couch and talking to us a little bit about the story. Hopefully we didn't reveal too much. Hopefully we have created that sense of curiosity so that you can jump in and you can discover these things for yourselves. This was a good teaser, I hope, and a little taste of things to come. Yep. That was the goal. So só pouquinho do que há de vir. Joining me on stream today. We are going to
refresh the couch, we're going to bring 2 more developers onto the Vai trazer mais 2 devs para o sofá. Dave Matthews, art director. Thank you. Dave Matthews, diretor de arte. Thank you so much for talking to E us. Christine Thompson, quem escreveu a história da DLC. I'm going to do an inspection of the director right now while Vamos abrir o director. Welcome 2 other developers onto the hot seat. Awesome. Thanks so much. Thank you. So let's take a look at the director. Let's open this right now. Just want to give you a brief tour of some of the different things that you can expect to find. Umas diferenças que a gente vai ver. The first thing that we will take a look at is the strike menu. As you can see here, the heroic Os assaltos, menu de assalto. playlist, the heroic strikes playlist rather, is coming back. Great source of Assaltos cooperative heróico. fun with yourself and 2 friends, as well as a good source of rewards. You can also see that we do have a Mercury destination that we're adding Campos as a node to the de director. vidro, And, Mercúrio. thanks to the Almighty, Mercury does not have all of its structural integrity. It's been devouring the planet as fuel. Thankfully, it takes a long time to devour a planet, so there's enough left for us to explore. I also want to take this stream as an opportunity to answer what has been a question since the original reveal of Curse of Osiris at Paris Games Week. We have made the promise of new raid content. And, Novo raid, conteúdo de novo raid. E o que é isso? Ele vai responder a pergunta. We have brought onto the couch 2 other members of our team. Ó, galera, a gente vai saber o que é conteúdo novo de raid. Hey, it's great to be here. Yeah, great to have you, man. We'll adjust our levels and make sure that our audience can hear you. But I'm glad that you could join us on the couch and meet the community that has been playing the raids that you've worked on. Yeah, it's really exciting. We've got a bunch of cool stuff to show them today. Cool. And, Esse daí é dos devs que ajuda a criar as raids. Developer commentary on a raid along on streams past, but it's great to have you back. Thanks, good to be back. It's always fun. So before we take a look at the director and before we answer some of the burning questions about new raid content, talk to me about what you do at Bungie and what has been your contribution. Estão perguntando o que eles fazem na Bungie. A raid lair. So I'm a senior designer on the raid team, and I do encounter design, and I'm also the lead on the very first raid layer we're doing for Curse of Osiris. Okay. And that's what we'll be talking about Então, today. And then o que eles estão referindo é sobre raid layer. Layer. Eles estão explicando o que vai ser um raid layer. Deixa eu... I work on raid encounters and develop bosses. Okay, fantastic. So let's take a look at the director again. I'm going to open the Leviathan menu here. And as we look at how this menu has changed, olha, esse daí é o menu da raid. The original raid is still a component of the experience, of course. Tem a raid original. A new node. And this is what we're calling a raid lair. The Leviathan Eater of Worlds is the name of the activity. If you esse é o nome da atividade. Summarize for me what is a raid lair. A raid lair o que é raid lair? A brand new 6-player raid activity. In this raid Uma atividade de 6 pessoas que te leva de volta para a raid. New puzzles, new loot, completely new places to explore. You got to remember this ship. Novas mecânicas, loot diferente. Vários locais diferentes dentro da nave e boss final diferente. E esse é a raid original. We're bringing everything up. We want to make sure that we have a variety of raid content to play. We don't want to deprecate anything. So if you're a guardian that's reached your maximum potential, this becomes Galera, eu só quero falar que eu falei que não ia ter raid nova, velho. Mas é isso aí. É loot novo em Leviathan Eater of Worlds, que é Leviatã, o engolidor de mundos. Leviathan main raid, either you can
play this anytime you want. Separate activity. Yep, separate. E se você não terminou a raid original, você pode fazer essa raid aí também. So it's not as lengthy as the original Leviathan, but you know there's still a boss and then all the challenges leading up to them. E não é grande igual a primeira raid, mas vai ter os desafios antes do último boss. This raid is a ton of fun. We've been playing a lot internally. It's extremely challenging. You're gonna die a lot. You're gonna die a lot. E eles estão falando que vai ser bem difícil e a gente vai morrer muito. So let's see. What else can we say about this? We guide the Leviathan. We will also guide the raid. Jogos guiados. Na raid normal. I'm gonna launch this activity. Sneak peek. E na nova. Opa, vamos poder dar uma olhada no que a raid nova vai ser. Raid nova não, Leviathan, né? Okay. Yep, and we should also note that you mentioned we're bringing up the original Leviathan raids, so those rewards are going to get brought up as well too. So you're going to have a variety of raid content to pick from each week. Some nights you might feel like a longer raid, other nights you might only have time for a raid layer. Gotcha. Okay. And then let's see. Will there be a prestige mode for the raid lair? Vai ter modo prestígio pro raid lair. The sandbox difficulty is way up. Yeah, you're gonna die a lot. You're going to die a lot. Vocês vão morrer muito. Talk to me about what motivated the team. Actually, let's come back and I want to take a look at this one more time because there actually is something that I failed to call out here. Let's take a look at the menu one more time. What motivated us to handle raid encounters like this? Well, we wanted to make more raids, number one. We enjoy raiding the whole team raids together. We wanted more stuff to do. Yep. And we thought we could make a whole bunch of new encounters, new mechanics, new puzzles for people. We wanted to make new Então bosses. praticamente está explicando que é praticamente uma nova raid, mas não é. É dentro da Leviathan, mas com mecânicas novas e com um boss final novo e uns desafios novos. Mas eles também queriam fazer uma mais difícil, mas mais curta. Então a Leviathan original vai ficar do jeito que tá, mas vai levantar a luz, subir a luz. E o Leviathan engolidor de mundos vai ser a nova atividade. Prison builders, but no raid. Which was an interesting moment. With this, I can see that we have a node here that's blank. What are you going to fill that with? Excuse me. That's going to be the second raid layer, and it's going to be an expansion too. Okay. So, e esse lugar aí, onde o DJ está mostrando, vai ser o segundo raid layer, que vai ser outra raid, ou outra atividade, conteúdo de raid dentro da Leviathan, que vai ter outros desafios e outro boss. Então, praticamente o que eles estão explicando é que é tudo raid, essas raids vão ser tudo dentro da Leviathan, mas a do meio vai ser a raid original, a da esquerda vai ser a nova com desafios novos e um boss final novo, e da direita vai ser quando lançar o DLC 2. Spoiler alert, I'm not going to show you how to play this raid, but I'll give you some sense of the first steps that you might take in this activity. And you guys, have you been playtesting this activity with Team Velveeta? Oh yeah, yes. Team Velveeta. They are the best of the best we have at Bungie, and we use them sort of as our metric. They're a lot better than the raid team. Yep. So we try to balance around. Better than some of us. Yeah, I suck. So, E aqui está a Leviathan de novo. If you're a hardcore raider in Destiny, this environment is not strange to you. We are aboard the Leviathan in orbit around Nessus, and this planet-devouring machine, this space-faring killer of worlds, is a big place. Yeah. Takes a big place, takes a big ship to eat a planet. Yeah, and so far we've only been to the palace on the top of the ship, and this thing eats planets. There's a lot of different places that we can go. O que eles estão explicando é que é uma nave enorme. A única parte que a gente já chegou até agora é o palácio lá em cima. Então tem várias áreas dentro dessa nave que eles vão estar mostrando pra gente.
E a gente ainda não esteve embaixo da nave. Eles dando algumas dicas aí que vão trazer mais conteúdo para dentro da raid Leviatã. In Destiny 2, we did this ascent, and where are we going this time? You're going down. Yep. Down into the belly. Em Destiny 2, na primeira raid, a gente subiu. E agora, para onde a gente vamos? E eles falaram que a gente vamos descer. In the immortal words of Kevin Flynn, that is a big door. And I'm going to park it right here. E a gente vai parar por aqui. So this is if you are a raider and if you are ready for new challenges, this is what awaits you. You'll open this door, you'll descend into a brand new raid lair, and we'll see what awaits them. Will you guys be piling into our theater to watch as people undertake this for the first time? Always. It's a party every Perguntando se eles vão assistir no teatro deles, no cinema deles, quando a raid for ao vivo, para eles ver quem vai conseguir terminar a campanha e a raid primeiro. It's going to be a starting line. As always, we want to treat the competition with respect. So we'll shoot the starting pistol, we'll spectate, we'll cheer for the winners. Yep, it'll be shortly after DLC launch. I think we'll talk about the exact day later. Okay. When we're ready to E não vai ser, eles estão explicando que não vai ser lançado imediatamente quando lançar a DLC, vai ser alguns dias depois. Eles não vão falar que dia que vai lançar esse conteúdo da raid, mas eles vão revelar no próximo live deles. I don't want to spoil anything. Certainly not. It's Certainly not. completely different. I can't wait for people to see this. This is actually more than we've ever said about any sort of raid context or any sort of raid engagement prior to the launch of a thing, but with Destiny, we always seem to be breaking the mold for the player experience and introducing different ways for people to experience content. So this one felt like it needed a little bit of explanation. So eles estão dizendo que eles sentiu como se eles tivessem que explicar um pouquinho o que era novo conteúdo de raid, porque tinha várias pessoas que queriam saber o que era. Tinha várias perguntas se ia ter raid nova ou não. That's a question that was asked right now in chat. I'm not being pedantic. That is a raid lair, similar to a dungeon or a realm or place where a boss lives. Get out of my house. Lair. Yes, yes. All right. Well, this and other trials and challenges. Eles estão explicando também, explicaram que o raid lair é praticamente um dungeon, então Leviathan vai ter vários dungeons. Stuart Monsky, Brendan Thorne, obviously, I'm Deej. I've been your host. And I hope that you will join us next week. We'll have Dave Matthews back, along with game director Dan Miller. And we're going to take Próxima live, a gente vai ter o Dave Matthews de volta e Dan Miller. Including the biggest public event you've ever seen in Destiny, as well as a live fire exercise through the Infinite Forest. If that feels like more information. Na próxima live a gente vai ver o evento público maior que tem em Destiny 2. E vamos estar correndo pela Floresta Infinita. E na outra semana depois dessa próxima DLC, dessa live que está chegando, a gente vai dar uma olhada sobre armas e armaduras e o loot que você estará ganhando. Mas é isso aí, galera. Agradeço a vocês aí, tá o trailer aí de novo. Agradeço por ter acompanhado a gente aí. Mas é o trailer bem legal que eles mostraram no começo da live, não? Um esquadrão dentro da câmara de cristal. E Osiris chegando, mas como o Deej explicou, isso daí é uma simulação, não é a realidade. É a simulação que é a Floresta Infinita de Vex. Então, com essa simulação, Osiris pode navegar ao presente, passado e futuro em um modo simulação. Again? I've got it, thank you. Well,
Osiris. Osiris que você viu. What did you see? Slow down. Wait. I thought Oh, Go! To your left. 2 o'clock. À sua esquerda. You're welcome. De nada. You know, I can't help but notice that even with all of reality to explore, you keep picking the places where they shoot at us. Já percebeu que toda realidade que a gente vai, você sempre escolhe a realidade que eles estão atirando na gente. Segura, eles conseguem ver sua luz. Você tem que ir. Não vou te deixar. Se eu não parar os Vex, você não vai ter nada pra voltar. É isso aí, galera. O que vocês acharam da live aí, da apresentação? Então, para resumir, não vai ter uma raid nova em si. Vai ser a Leviatã de novo, com alguns desafios diferentes e um outro boss, né? Talvez a gente pode considerar isso como uma raid nova, porque é no mesmo lugar, então talvez várias pessoas não vai chamar isso de raid nova, mas é isso aí. A galera queria saber se ia ter uma raid nova, então vai ser um raid lair, que eles chamam, uma raid mais curta, com desafios novos e um boss final diferente. Quando lançar a DLC 2 vai ter outro raid lair, que vai ser outros desafios e outro boss final. E que mais que eles falaram sobre o farol? Se vocês lembram, se vocês estavam percebendo lá, tem uma máquina que mostra vários pontos numa parede, e cada ponto, quando você completa aquela jornada ou aventura, acende um glyph. Aparece um glyph, e cada desses glyphs você vai ganhar uma arma nova da DLC com o tema de Osiris. Que mais que eles falaram? Falaram sobre eventos públicos, que eles fizeram um evento público feito praticamente só para Mercúrio, que é o evento público maior que eles já teve. E que mais que vocês viram aí? Que o Brother Vance, irmão Vance, vai ser praticamente igual ao outro NPC dos outros planetas. Você vai poder pegar sets de armadura com ele, e sets de armas diferentes com ele também, do mesmo jeito que a gente faz, entregando as moedas, né? Mas é isso aí. Resumindo, parece que vai ter um bom conteúdo aí na DLC, várias coisas pra gente fazer. Eles não falaram nada sobre modo PVP ainda, ou se vai ter algumas mudanças, mas é isso aí. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário aí. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa no comentário aí também, por favor. Eu vou deixar esse live gravado completamente aí no canal do YouTube. Se vocês quiserem voltar e assistir de novo para ouvir a tradução, vai estar lá no YouTube, youtube.com/Will Silva. E é isso aí, galera. Eu agradeço vocês por estar apoiando o canal, como sempre. Tá participando aí no chat sempre. Agradeço vocês. Vejo vocês até a próxima vez. Valeu, galera.